Conexão Justiça Internacional. Olá, Marcele. Eu acompanho o Conexão Justiça aqui na França, seu programa. E gostaria de saber como se passa pelos direitos entre voos nos aeroportos de voos internacionais e nacionais. Merci. A gente é quem agradece, Ricardo. É claro que o Conexão Justiça vai te ajudar, sim. Para isso, a gente convidou o Dr. Sérgio Murilo França, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, aqui no Espírito Santo. Doutor, tem essa diferença entre voo nacional e internacional? Tem sim, Marcele. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado acabou por diferenciar essas regras. O STF definiu que para voos internacionais, a limitação do valor de indenização por danos materiais em casos de extravio ou perda da bagagem, do consumidor, e também em casos de atraso ou cancelamento de voo. Então nós temos as limitações materiais que chegam para o caso de extravio de bagagem por volta de R$5.000 e para os casos de atraso ou cancelamento de voo em torno de R$24.000. O consumidor deve ficar atento quanto ao prazo para acionar a justiça em caso de algum dano material sofrido. Há diferença entre voos nacionais e internacionais. Como para os voos internacionais são aplicados as convenções de Varsóvia e de Montreal e não o Código de Defesa do Consumidor, o prazo então para se recorrer à justiça, em que o consumidor tem para poder pleitear essa possível indenização por danos materiais, é de 2 anos e não um prazo de 5 anos, que é o prazo do Código de Defesa do Consumidor e que é aplicado para o caso de voos nacionais. Já em relação a possíveis aborrecimentos, como extravio da bagagem, atraso ou cancelamento de voo, por exemplo, o consumidor tem até 5 anos para pedir indenização na Justiça, tanto para voos nacionais como para internacionais. E quanto à cobrança para despachar bagagens? Com relação aos voos nacionais, nós temos a prevalência do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução 400 da ANAC. E essa resolução, ela acabou com a franquia obrigatória de bagagem que o consumidor tinha antigamente. Então, pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, essa é uma prática abusiva, porque ela representa um retrocesso para o consumidor. O consumidor, então, que antes poderia despachar bagagens, hoje ele só tem direito a uma franquia de até 10 quilos em que ele carrega consigo no interior da cabine. A companhia aérea deve repassar uma informação clara e precisa quanto às dimensões e modelos das bagagens de mão. O consumidor não pode ser cobrado por aquilo que não foi informado. O especialista em direito do consumidor falou também sobre a cobrança para marcação de assentos. Nós entendemos também sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor que essa cobrança ela é abusiva, porque ela representa um retrocesso. Imagine, por exemplo, nós temos famílias que viajam juntas, se elas não quiserem pagar por essa taxa para marcação antecipada do assento, elas vão viajar separadas, porque o sistema da companhia aérea vai acabar separando essa família, Então, aquele direito que era assegurado ao consumidor anteriormente, de marcar o seu assento de forma antecipada, de forma gratuita também, quando ele compra a passagem, ele foi retirado, ele foi suprimido. Dúvidas esclarecidas, Ricardo? Obrigada por nos acompanhar aí da França, viu? O Conexão Justiça está sempre de braços abertos para todos que querem aprender sobre os direitos que nos cabem. Merci!